Olá, o ministro do STF, Gilmar Mendes, optou por manter a proibição do funcionamento de cultos e missas presenciais, em decisão desta segunda-feira, dia 5. O veto contraria a decisão anterior do ministro Cássio Nunes, que permitiu os cultos presenciais no domingo de Páscoa, em meio à semana com mais mortes desde o começo da pandemia. Foram mais de 19 mil pessoas mortas pelo vírus nos últimos 7 dias. Na entrevista central, o médico de família Bruno Pedralva fala sobre este assunto e também atualiza sobre a situação da saúde em Minas Gerais. E tem muito mais no programa de hoje. Eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. A relação entre o governo Bolsonaro e os militares vem sofrendo desgastes, mas não é a única ala com atritos aguçados. O mercado e o Centrão também estão dando sinais de abandono a Bolsonaro, que se mostra como o principal obstáculo para barrar o avanço da pandemia de coronavírus. Esta é a opinião do editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley. Vamos acompanhar. Embarque imediato. Depois das tensões com os militares, mais 2 pilares do governo Bolsonaro devem entrar em rota de colisão nessa semana: o mercado e o Centrão. O motivo da disputa é o orçamento aprovado pelo Congresso, que aumenta as despesas com emendas dos parlamentares e diminui o pagamento de despesas obrigatórias. O impasse é simples: a fidelidade do Centrão ao governo passa pelo acesso a recursos públicos, mas isso coloca em risco o teto de gastos defendido pelo mercado e pelo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que diz que isso pode ser inclusive motivo para impeachment. A solução seria Bolsonaro vetar parcialmente o orçamento aprovado, o que significaria o envio de um novo projeto e continuar atrasando o orçamento de 2021, que ainda está sem aprovação em pleno mês de abril. Ou vetar totalmente o orçamento, que seria considerado uma afronta ao Congresso. O caso é que Bolsonaro não tem como agradar os dois setores, e qualquer um dos dois que seja desagradado, ou o mercado ou o Centrão, deve desembarcar gradativamente na opção que vem se construindo de abandonar Jair Bolsonaro ainda em 2021, com ou sem impeachment, e preparar terreno para uma outra candidatura de direita em 2022. Enquanto isso, o Brasil enfrenta ameaças na política internacional. Ainda em fase de negociação, o novo acordo econômico proposto entre o Mercosul e a União Europeia pode trazer prejuízos para o país. A proposta assimétrica de zona de livre comércio foi acelerada durante os governos neoliberais de Michel Temer no Brasil e Maurício Macri na Argentina, mas está enfrentando resistência na própria União Europeia. Mais informações com Nayá Tawani. Nacional. A negociação econômica entre o Mercosul e a União Europeia tem recebido críticas de especialistas e organizações. Eles denunciam a desigualdade proposta pelo tratado. A zona de livre comércio a ser formada não trará benefícios equivalentes para ambos os blocos, afetando principalmente os setores rurais dos países latino-americanos. O economista do Instituto Tricontinental, André Cardoso, aponta que o Brasil sofrerá com vários impactos negativos caso o acordo seja firmado. Mas a gente entende que esse acordo não só não vai garantir, o crescimento no médio e longo prazo dos países do Mercosul, como também vai acelerar esse processo de desindustrialização que a gente vive, impactando na geração de empregos, na geração de renda e mantendo o processo de reespecialização produtiva no setor primário exportador. Para barrar esse acordo que beneficia mais a Europa do que os países latino-americanos, organizações da sociedade civil brasileira se articularam em uma frente contra a assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Ela considera que a abertura comercial nos termos propostos trará malefícios socioeconômicos, trabalhistas, ambientais, fundiários e territoriais para o Brasil. O
O especialista em relações internacionais, Gabriel Casnati, expõe as consequências do acordo para os trabalhadores brasileiros. Outra desigualdade é em relação a trabalhadores e empresas. O acordo foi, desde o começo, patrocinado por grandes empresas e o acordo tende a dificultar e piorar o acesso ao trabalho digno de qualidade, o trabalho industrial do lado do Mercosul e o trabalho dos pequenos agricultores do lado da União Europeia. Hoje, o Brasil, em conjunto com a Argentina, são os países mais expressivos do Mercosul, representando 97% da economia do bloco. Chegamos em abril, mês que marca a jornada de luta dos povos do campo. Dia 17 deste mês é celebrado o Dia Internacional da Luta Camponesa. E no dia 19 é o Dia da Luta Indígena. Eu conversei com militantes da reforma agrária para saber como será a jornada de lutas em meio à pandemia. Vamos para a reportagem. Trilhos do Brasil. Este ano, a jornada de luta dos movimentos camponeses relembra os 25 anos do massacre do Eldorado dos Carajás, no Pará. Em 1996, 21 camponeses foram mortos por policiais militares que tentavam impedir a realização de uma marcha dos sem terra. O crime teve repercussão internacional e inspira até hoje a resistência camponesa no Brasil e no mundo. A jornada de lutas é resultado dessa resistência. Este ano, por causa da pandemia, os atos serão em maioria virtuais. A programação começa no dia 10 e segue até o dia 19, unindo campo e cidade pela defesa da vida, como explica Jane Cabral, da Coordenação Nacional do MST no Pará. A jornada de abril desse ano, ela vem para isso, para somar forças nessa luta, né? Por isso que a gente está chamando não só o campo, não só os movimentos do campo, mas os movimentos da cidade também, para a gente fazer essa luta pela vida. Na pauta da jornada deste ano, além da defesa da reforma agrária, estão a campanha Fora Bolsonaro, a luta pelo auxílio emergencial e a reivindicação da vacina. Também haverá uma grande ação de solidariedade com doações de alimentos e plantio de árvores. Edicleide Rocha, do Movimento de Mulheres Camponesas, comenta a centralidade da reforma agrária como garantia da vida. A pauta da reforma agrária, nesse momento, assim como em muitos momentos de nossa história, representa uma luta pela libertação contra a opressão do poder do Estado, que é articulado totalmente com o capitalismo e que não olha para o povo trabalhador e as classes trabalhadoras do campo e da cidade. Grande parte da programação será transmitida ao vivo e poderá ser acompanhada através das páginas dos movimentos nas redes sociais. E agora vamos falar de coronavírus. São 74 dias consecutivos com uma média móvel de mortes pelo vírus se mantendo acima de 1.000. As decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito de cultos religiosos presenciais têm gerado divergências pelo país. O médico de família e comunidade, Bruno Pedralva, avalia que a reabertura de templos e igrejas só aumentará o contágio da doença. Vamos saber mais na entrevista de Jonatas Campos. Entrevista Central. Conosco hoje o médico Bruno Pedralva. Ele atua no combate ao coronavírus em Belo Horizonte, Minas Gerais, e é membro do Conselho Municipal de Saúde. Vamos falar com ele sobre aspectos da pandemia no Brasil e em Minas Gerais. Doutor Bruno, agradecemos seu tempo para essa entrevista, já começando fazendo uma primeira pergunta por conta do seu tempo curto. Quais os impactos da decisão do ministro Cássio Nunes de liberar atividades religiosas presenciais nesse estágio da pandemia? É um verdadeiro ato de irresponsabilidade com a vida, inclusive das pessoas cristãs que frequentam as igrejas, seja de qual religião for. Porque neste momento, em todo o Brasil e aqui no nosso estado, inclusive na nossa capital, Belo Horizonte, não há leitos de CTI disponíveis. Isso significa que se a pessoa optar por ir em um culto, ou em uma missa, ou em qualquer atividade religiosa, e contrair o vírus, e se desenvolver as formas graves da doença, ele não vai ter o tratamento
necessário e recomendado para conseguir superar o seu problema. Os pastores, os padres, os líderes religiosos que estão pressionando para abrir as igrejas, na prática estão tendo uma postura irresponsável, porque vão colocar os seus fiéis, inclusive os seus padres, pastores e lideranças religiosas, na berlinda, na fila do abate. Essa decisão do ministro Cássio Nunes foi inclusive uma reação a medidas tomadas pelo prefeito de Belo Horizonte. Então eu lhe pergunto, como está a situação em Belo Horizonte nesse momento? Desde o dia 20, sábado, nós temos registros de filas de espera para leitos de CTI. O que isso significa? Significa que as pessoas que estão com formas graves da Covid e procuraram o serviço de saúde, elas estão aguardando em locais improvisados que não oferecem, seja profissionais, né, com expertise em terapia intensiva, seja equipamentos como bombas de infusão, respiradores, seja uma quantidade de profissionais, por exemplo, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e médicos, adequada para um tratamento padrão CTI. Então, para vocês terem uma ideia, na última quinta-feira, havia 207 pessoas na fila, num total de pouco mais de 570 leitos. No estado de Minas Gerais, a fila de espera como um todo é de mais de 800 pessoas. E, doutor Bruno, esses problemas que você relatou muito bem se repetem, o que acontece em Belo Horizonte se repete em muitas cidades do país. Como estão, então, os estoques de EPIs, os remédios, os insumos para tratar as pessoas com Covid-19? Os serviços não estão tendo trabalhadores suficientes, não estão tendo equipamentos suficientes. Nós temos relatos dramáticos, por exemplo, inclusive aqui em Belo Horizonte, que tem um sistema de saúde muito robusto, né? O sistema de saúde aqui não é privatizado, como em outros municípios do país, então é um sistema forte. Mesmo assim, a gente já teve situações em que faltaram respiradores, ou seja, a pessoa em franca insuficiência respiratória, uma falta de ar intensa, precisou ser entubada, ser sedada, e infelizmente não havia um ventilador para garantir o aporte de ar necessário para os pulmões da pessoa. Então, o que acontece? As pessoas ficam sendo ambusadas, né? O termo que a gente usa, o que é isso? É um balão de plástico que alguém, geralmente um colega da enfermagem, um médico, um enfermeiro, fica ambusando, apertando o balão para jogar o ar no pulmão da pessoa. Isso é um procedimento que não deve ser feito em caso de coronavírus, porque espalha o vírus por todo o ambiente e também ele gera estresse, né, na pessoa, e as chances de sobrevivência elas diminuem de forma expressiva. E eu aproveito para reforçar, se você puder, fique em casa e contribua para reduzir as possibilidades de contágio do vírus. O isolamento social pode salvar vidas. Agora vamos falar de cultura. Você sabe o que é transmídia? A história de hoje mistura fantasia com realidade e é contada por meio de 3 formatos. Quem fala mais sobre isso é o cineasta Erickson Marinho, de Recife. Parada Cultural. E aí pessoal, beleza? Aqui é Erickson Marinho, cineasta e roteirista aqui do Recife. Estou aqui para indicar o nosso projeto Os Guerreiros da Rua, um projeto transmídia totalmente independente que a gente produziu entre 2017 e 2018 para ser o TCC da minha pós, mas ele acabou ganhando uma repercussão muito grande. A obra é composta por um gibi, um videoclipe e um filme. O gibi você encontra em alguns sites como Tapas, Zines, Webtoons, que são sites de HQs online. E o clipe e o filme você encontra no canal do YouTube dos Guerreiros da Rua. É só digitar lá que você encontra bem fácil. A história fala de um grupo de crianças de periferia que eles precisam defender o bairro deles de um vilão que quer destruir a infância deles. É um filme para crianças, cheio de fantasia, mas também cheio de metáfora, porque trata de questões sociais. Quando os perigos te quiserem convencer. O filme participou de vários festivais pelo Brasil e pelo mundo, ganhamos até prêmio de melhor filme infantil e agora está disponível para todo mundo que quiser conferir. Eu espero que vocês gostem. Valeu! Acesse as redes do filme para saber mais. E eu vou ficando por aqui. O Central do Brasil volta com mais amanhã. Até!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.